parnasianismo através da resolução de questões, aprenderemos um pouquinho mais sobre esse estilo da literatura brasileira, que aconteceu no final do século XIX, início do século XX. Estilo essencialmente que se manifestou através de versos. Vamos então começar. Questão 1. Sobre o parnasianismo é correto afirmar, menos, vamos ver aqui a única opção errada referente ao parnasianismo. Vamos lá. Observando aqui, ó, vamos direto ao erro, que é a letra C, tá bom? As principais características do movimento parnasiano, né, que teve como seu maior representante o poeta Olavo Bilac, foram simplicidade da linguagem. Não, a linguagem parnasiana ela era objetiva, mas ela não era simples, ou seja, ela apresentava muitas palavras e apresentava também uma sintaxe que não refletia o cotidiano, a linguagem mais popular. Então, errada. A valorização da cultura nacional não é também uma característica marcante do parnasianismo, a valorização da cultura nacional. Essa é uma característica muito mais presente no estilo romantismo. E elevados níveis de subjetividade também não é uma característica do parnasianismo. Por quê? Os poetas parnasianos foram na contramão da subjetividade. Eles tentaram manter-se distantes no poema, objetivos, frios, neutros, não mostrando emoção. Nem sempre conseguiam, tá? Mas o objetivo deles era, né, anular o máximo possível a subjetividade poética, apresentando uma poesia mais objetiva, mais descritiva. Uma poesia em que predominasse a técnica. Então, pessoal, a opção errada é letra C. Agora vamos... O mais importante da questão é lermos as demais e, com isso, aprendermos várias características do parnasianismo. Vamos lá. O parnasianismo ele foi contemporâneo ao realismo e ao naturalismo, que se manifestaram, que aconteceram na prosa, em romances de ficção, tá? Na prosa de ficção, em romances e contos. Então, mas contrariando uma parte, né, do realismo e do naturalismo, o parnasianismo representou na poesia uma volta aos padrões clássicos, sobretudo no que diz respeito à métrica do poema. Ou seja, os parnasianos valorizavam demais as técnicas de composição poética muito presentes na teoria do classicismo, que é o poema medido, é o poema de forma fixa, é o poema com um determinado número de sílabas. Os parnasianos prenderam-se às regras de composição poética. Letra B. Embora fosse contemporâneo do realismo e do naturalismo, o parnasianismo apresentou uma temática diferente dessas correntes literárias, ao focar-se mais na linguagem, cuja temática predominante era a arte pela arte. Ou seja, o parnasianismo ele não se preocupou muito com questões sociais da sua época. O parnasianismo ficou mais focado nas técnicas de versificação, nas técnicas de composição poética, na métrica, na rima, no uso inusitado do vernáculo, da palavra. Então o parnasianismo, ele focou na própria arte, ele ficou preso em si mesmo, ele ficou preso na sua preocupação estética,
E isso é chamado a arte pela arte. Nesse aspecto, o parnasianismo meio que se alienou dos problemas de sua época. Vamos lá. Letra D. Um dos principais objetivos da poesia parnasiana era combater o ideal dos poetas românticos, que primavam pelos exageros da emoção e da fantasia. É como eu falei, os parnasianos, desculpem, tá? Eles foram contrários à subjetividade exacerbada, exagerada, à emotividade dos poetas do romantismo, a fantasia dos poetas do romantismo. Os parnasianos tentaram ir na contramão, fazendo uma poesia mais objetiva, uma poesia mais técnica. Vamos para a última. Objetivo, racionalismo, universalismo, vocabulário culto e gosto pelas descrições são as principais características da linguagem da poesia parnasiana. Como já falamos, né? Uma poesia mais racional, né? Um vocabulário mais culto, o gosto pela descrição de objetos e situações são as principais características do parnasianismo. Então, a número 1, a única opção que está incorreta é a letra C. Vamos à número 2. Com relação ao parnasianismo, o que é correto afirmar? Ele é sentimentalista? Não. Ele é frio e objetivo. Ele assume uma visão crítica da sociedade? Não. Ele está preocupado apenas consigo mesmo, com sua técnica, com seu objetivo de fazer a poesia perfeita. Alheio às questões sociais? Também não. Letra C. Seus autores estiveram sempre atentos às transformações do final do século XIX e início do seguinte? Também não. Os parnasianos, como já falamos, eram meio, né, entre aspas, assim, alienados às questões sociais. Eles eram acadêmicos, viviam ali no universo acadêmico, da pureza da língua, mas esqueciam dos problemas do país. Letra D. O seu traço mais característico é o endeusamento da forma? Sim, pessoal, é letra D. A número 2 é letra D. Então vamos marcar aqui. Vamos ver agora a letra E. Seu poeta mais expressivo, Olavo Bilac, defendeu um retorno à arte barroca? De jeito nenhum. Né? A arte barroca, por si, é uma arte passional. Jamais Bilac iria propor um retorno ao barroco. Tá? Então vamos lá. O traço mais característico do parnasianismo é a arte pela arte, ou seja, a preocupação com a forma do poema, com a técnica, é olhar para o poema e ver se ele está ali tecnicamente perfeito, com o número de rimas correto, com as rimas ricas, com as rimas preciosas, com as rimas raras, com a versificação metrificada, tá? Ou seja, ele olha mais o aspecto da forma do poema. O conteúdo até fica em segundo plano. O importante é o poema estar ali, medido, correto, perfeito do ponto de vista formal. Então a número 2 é letra D. Vamos à número 3. Assinale a alternativa que tem apenas características do parnasianismo. Vamos lá. Vamos olhando aqui, né? E cortando logo, né? Se não pertence ao parnasianismo, nós vamos logo cortando. Vamos lá. Culto da forma, sim, objetivismo, predomínio dos elementos da natureza. Isso é mais romantismo, ó, esse último item aqui, então não serve. Letra B. Preocupação com a forma, com a técnica e com a métrica. Presença de rimas ricas, raras e preciosas. É letra B. Tá? Rimas ricas são aquelas rimas, tá?
em que eu estou rimando duas palavras de classes gramaticais diferentes. Por exemplo, eu rimo um substantivo com um pronome. Vamos aqui a um verso do Bilac, tá? Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve no aconchego do claustro, na paciência e no sossego. Trabalha e teima e lima e sofre e sua. Ele rima ele rima o primeiro verso da estrofe do quarteto com o último, rua e sua, tá? Rua é substantivo e sua é pronome possessivo. Então isso é uma rima rica. Os parnasianos, eles preocuparam-se demais em trabalhar, tá, as rimas inusitadas, como, por exemplo, também as rimas raras. Por exemplo, ó, nesse poema aqui de Raul de Leone. É tanta glória que nos encaminha em nosso amor de seleção profundo, que ouço ao longe o oráculo de Eleusis. Se um dia eu fosse teu e fosses minha, o nosso amor conceberia um mundo e do teu ventre nasceriam deuses. Ele rima, o Raul de Leone, Eleusis, tá? Com deuses. Eleusis é uma região da Grécia, com deuses. Ou seja, é uma rima cujas palavras constituem terminações incomuns, palavras incomuns, pouco conhecidas no cotidiano. Então a rima rara, ela apresenta a combinação de palavras pouco utilizadas no cotidiano. Então a preocupação dos parnasianos era essa. Era a rima perfeita, era a técnica, era a métrica do poema. Métrica significa que cada verso do poema ele tem o mesmo número de sílabas. Se a primeiro verso do poema tem 10 sílabas, os demais versos terão obrigatoriamente que apresentar também 10 sílabas. Então a preocupação dos parnasianos era a métrica, tá bom? Então vamos ver as demais e corrigir. Letra C, predomínio do sentimentalismo, isso é do romantismo, tá? Então já corta aqui. Teoria da arte pela arte, começou bem. Métrica perfeita, busca do nacionalismo é que invalida a letra D. É uma característica do romantismo. Sexualidade, hereditariedade e meio ambiente. Isso aí refere-se mais ao naturalismo, que era um estilo em prosa, que aconteceu muito mais na prosa, tanto em romance quanto em contos. Da mesma época, o naturalismo é da mesma época do parnasianismo. Vamos lá então, vamos ao número 4. Não caracteriza a estética parnasiana. Vamos lá, vamos ver se eu consigo achar aqui direto. Ó, letra E, ó, exaltação do eu e fuga da realidade presente, né? O parnasianismo ele não exalta o eu, tá? O parnasianismo, como eu já falei, é uma poesia que não valoriza o eu, ele valoriza a objetividade, tá? A contenção emocional, emotiva do poeta, o equilíbrio, a razão. Então não exalta o eu. Então a opção que não caracteriza a estética parnasiana é letra E. E aí veremos as outras, né, opções que nos diz muita coisa a respeito do parnasianismo. Vamos lá, letra A. A oposição aos românticos e distanciamento das preocupações sociais dos realistas. A objetividade advinda do espírito cientificista e o culto da forma. A obsessão pelo adorno, né, pela forma e pela contenção das emoções. A perfeição da forma na rima, no ritmo e no metro, voltando aos motivos clássicos. Então, letra A, B, C e D apresentam características do parnasianismo. Número 5.
Temos aí um poema do Olavo Bilac, um poema não, um trecho do poema de Olavo Bilac, no poema Via Láctea. 5. E sobre mim, silenciosa e triste, a Via Láctea se desenrola, como um jarro de lágrimas ardentes. Percebemos que, apesar de ser Olavo Bilac, existe aí um certo subjetivismo, uma emoção. Existe uma carga emotiva nesses versos, porque é impossível o poeta ficar totalmente contido, isento, não apresentar emoções. A poesia por si é o veículo de expressão mais propício para expressar a emotividade. Então é difícil para os poetas parnasianos. Volta e meia, eles demonstram emoção. A Via Láctea, não é correto afirmar. Vamos lá, letra A. A Via Láctea, no poema, sofre um processo de personificação. No decorrer do poema, percebe-se que a Via Láctea ela é tratada como se fosse uma pessoa, como se fosse um ser. Ela ganha alma, ganha personalidade. Então está correto. Letra B. A cena é descrita de modo objetivo. A cena, né, da Via Láctea é descrita de forma objetivo, de modo objetivo, sem interferência da subjetividade do eu poético. Foi o que eu falei. Por mais que o poeta tentasse ficar dentro dos preceitos parnasianos, é impossível ele não interferir subjetivamente. E percebemos essa subjetividade, essa carga emotiva, em palavras, aí, em conjuntos de palavras como lágrimas ardentes. Então, é letra B. A número 5 é letra B. A opção pelos sintagmas desenrola e jarro de lágrimas ardentes. Aí, no caso, todas essas demais, elas vão tratar tecnicamente, fazendo uma análise mais técnica do poema. Então leiam com calma, porque nosso tempo vai ficar muito grande a aula, né? Então nós temos que seguir, tá? Vamos lá, leia com calma. As letras A, C, D e E, elas vão fazer uma análise mais técnica, uma interpretação mais técnica do poema, visto que essa questão é de vestibular. Vamos lá, número 6. Sobre o parnasianismo, o que é incorreto afirmar? A poesia parnasiana ela é um tanto alienada, um tanto quanto, no sentido que ela ignora as questões que não sejam apenas estéticas? Sim. Os parnasianos são alienados nesse aspecto, porque preocupam-se apenas com a beleza estética do texto, apenas com a técnica, com a competência do escritor produzir um poema perfeito, perfeito do ponto de vista técnico, perfeito em métrica, perfeito em rima, perfeito em distribuição de estrofes e de ritmo. Mas com isso eles acabam esquecendo as questões sociais de seu tempo. Letra B. Com isso há um acentuado desprezo pelo povo e pelas aspirações populares? Sim. Vamos até a incorreta. O artesanato poético é sua principal preocupação? Sim. Eles tratam o poema como se fossem um artesão, esculpindo, trocando palavras, apagando, colocando outras, mudando as rimas, trocando, até que ele fique perfeito. Eles vão esculpindo o texto num verdadeiro artesanato poético. Agora, a letra D. Os parnasianos diferem da atitude impassível e antissentimentalista dos realistas? Não. Nesse aspecto, os parnasianos são iguais aos realistas. Tentam ser o máximo possível impassíveis, ou seja, sem paixão, equilibrados, sem emoção exagerada. De vez em quando escorregavam, mas não eram sempre. Então eles têm também uma atitude antissentimental, assim como
os realistas tentavam em suas análises. Só que os realistas preocupavam-se com questões de sua época. Os parnasianos ficavam mais presos nas questões acadêmicas, numa espécie de narcisismo acadêmico. Letra E. É uma poesia de elaboração, fruto do esforço intelectual. Sim. Então a opção incorreta é letra D. Chegamos à metade das questões. Vamos agora a um poema, a um trecho de um poema do Olavo Bilac. Esse poema, ele é assim, como é que se pode dizer? Ele é uma grande expressão do parnasianismo. Difícil, complexo, com muitas palavras complicadas. Um poema impassional, né, impassível. Ele não apresenta aquela subjetividade. O eu do escritor não está aí no texto. Tá? Ele é um poema descritivo. Vamos tentar entender esse poema. O ouro fulvo do ocaso as velhas casas cobrem. Sangram em laivos de ouro as minas, que ambição. Na torturada entranha, abril da terra nobre, e cada cicatriz brilha como um brasão. O ângelus plange ao longe em doloroso dobre, o último ouro do sol morre na cerração. E o amortalhado, a urbe gloriosa e pobre, o crepúsculo cai como uma extrema unção. Agora, para além do cerro, o céu parece feito de um ouro ancião que o tempo enegreceu. A neblina roçando o chão se cia em prece, como uma procissão espectral que se move, dobra o sino, soluça um verso de Dirceu. Sobre o triste ouro preto, o ouro dos astros chove. Olavo Bilac. Gente, o que vocês conseguiram entender nesse poema? Boa pergunta, né? Tá difícil entender algo aí, não é? Mas olhando com calma, com paciência, tendo uma visão mais ampla das coisas, mais ampla do texto. Olavo Bilac descreve um pôr do sol em uma cidade mineira. Quem sabe Ouro Preto, quem sabe Mariana, é Ouro Preto, isso mesmo ali, ó, Ouro Preto. Então ele descreve o pôr do sol em Ouro Preto. E aí, ele compara os dias gloriosos de Ouro Preto, na época da Inconfidência Mineira. E ele compara o pôr do sol de antigamente, da época da Inconfidência, da época de poetas como Dirceu, o poeta do arcadismo, que vivia na época da Inconfidência. Então ele vai apresentar uma certa melancolia de uma Ouro Preto esquecida e que outrora foi palco de um grande acontecimento da história do Brasil, a Inconfidência Mineira. Numa época em que Ouro Preto também era gloriosa devido a estar envolvida em questões políticas, estar envolvida pela riqueza do ouro das Minas Gerais. Então, o poema vai descrever, vai contrastar esses dois tempos de Ouro Preto, o passado glorioso e hoje, tá? Um presente melancólico, meio triste, meio decadente. É isso, né? Sobre a triste Ouro Preto, o ouro dos astros chove. Outra característica marcante do parnasianismo é a inversão da sintaxe tradicional. Tá?
sobre a triste ouro preto, chove o ouro dos astros. O poeta faz essa inversão. Então esse é um poema clássico do parnasianismo, que apresenta todas as características do parnasianismo. Linguagem complexa, inversão, tá? Inversão das frases. A linguagem é complexa no sentido dela ser mais culta, tá? Dela ser mais culta, tá bom? O afastamento do poeta, ele narra, mas em momento algum percebe-se alguma angústia do Bilac, alguma angústia pessoal dele no texto. Percebe-se que o Bilac ele está apenas narrando o texto, fazendo uma comparação de duas épocas de Ouro Preto. Então, percebe-se aí a contenção do poeta parnasiano, o apego à forma, o apego às rimas, o distanciamento, o uso da palavra incomum. Então esse poema é um clássico parnasiano. Vamos agora resolver as questões referentes ao poema. Número 8. O que se sobressai no poema? A descrição de um ambiente fictício? Não. O ambiente de Ouro Preto foi um ambiente real na história do Brasil. Concreto, real. Letra B. A visão do homem infeliz? Não. Tá? Não é o homem que está em foco, e sim dois momentos históricos. Um retrato valorizador da fé humana? Não existe nada referente à religiosidade no texto. Letra D. Um aprofundamento no mistério humano? Também não há questões filosóficas, metafísicas no poema. Então sobrou, pessoal, a letra E. Percebemos no texto o aspecto descritivo. Ele descreve, mesmo que poeticamente, e a lembrança de um passado histórico. Sobressai no poema a letra E, como nós acabamos de analisar o poema, de entender um pouco. Então, percebemos que é letra E. Número 8. Predominam no texto imagens gustativas e auditivas? Não. Não tem aí sugestões de sons, nem sugestões acústicas, nem de olfativas, tá? Nem visuais e táteis. Gente, prevalece no texto imagens acústicas e visuais. O texto vai narrando os dois tempos diferentes de Ouro Preto. E aí você vai visualizando aquele pôr do sol, aquela cidade, as ruas, as imagens que o Bilac vai construindo através das palavras. Professor, e onde estão as imagens acústicas? Onde está o aspecto acústico? Pessoal, o aspecto acústico está no dobre do sino, no toque do sino. Quando ele fala o dobre do sino, deixa eu ver aqui se ele fala aqui, tá? Ele vai falando aqui, ó, ele fala sobre o sino. Ó, dobra o sino, ou seja, dobra significa toca, balança. O sino toca. Então, quando ele fala o sino toca, nós imaginamos aquele som tocando, ecoando pela cidade, já enegrecida pela chegada da noite. Então, predominam no texto, no poema, imagens acústicas e visuais. Número 8, letra E. Número 9. Assinale um par que melhor se aplica ao poema. Manhã e tarde? Não. Religião e ateísmo? Não. Dor e felicidade? Muito menos. Mistério e solução? Gente, vamos logo ao que interessa. Vamos à letra E. Opulência e decadência. A opulência do passado, do ouro, da prosperidade, e a decadência do esquecimento do presente. Tá? Então, o par que melhor se aplica ao poema é opulência e decadência. A opulência do passado, dias de glória no passado, e decadência
no presente. O esquecimento. Hoje é apenas uma cidadezinha, na visão do Bilac, esquecida do que foi anteriormente. Palco de grande acontecimento histórico do Brasil, a Inconfidência Mineira. Pronto. Fizemos aí a número 9. Número 10. Quais dos versos abaixo justificam a poética parnasiana? Justifique, vamos lá. Esbraseia o ocidente na agonia. O sol, aves em bandos destacados, por céus de ouro e de púrpura raiados, fogem. Fecha-se a pálpebra do dia. Isso aí, se não me engano, é Alberto de Oliveira ou Raimundo Corrêa. Acho que é Alberto de Oliveira. Vamos, depois vocês pesquisem para mim. Pessoal, percebe-se aí a descrição poética do pôr do sol. Cadê o poeta? Cadê o eu? Cadê o poeta falando de si? Cadê o poeta mostrando o seu eu? Mostrando a sua angústia? Não, ele apenas descreve um acontecimento da natureza de forma muito bonita, de forma muito poética e de forma muito técnica. Então é um poema parnasiano. Então, quais dos versos abaixo justificam a poética parnasiana? Pessoal, é letra A. É logo o primeiro. Logo o primeiro. Tá? Letra B. Minha alma é triste como uma ave aflita que o bosque acorda desde o alvor da aurora, em doce arrulho que o soluço imita. O morto esposo gemedora chora. Isso é romantismo, pessoal. Minha alma, primeira pessoa, é triste. Emotividade dos românticos. Letra C. Gargalha, ri, num riso de tormenta, como um palhaço que desengonçado, nervoso ri, num riso absurdo inflado de uma ironia e de uma dor violenta. Isso, pessoal, tormenta, nervoso, desengonçado, isso aí, essa subjetividade angustiada, tenebrosa, pertence ao simbolismo, tá bom? Pertence ao simbolismo. Então a letra B é romantismo, a letra C é simbolismo, a letra D. Enfim te vejo, enfim posso curvado a teus pés dizer-te que não cessei de querer-te, apesar de quanto sofri, muito penei. Cruas ânsias dos teus olhos afastado, houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. Pessoal, isso aí é uma declaração de amor do poeta Gonçalves Dias à sua amada. Tá? Então isso é romantismo também, essa emotividade, essa entrega, essa passionalidade, essa declaração é romantismo. E a letra E é o famoso, a famosa estrofe do poema Motivo, da escritora Cecília Meirelles. Ela é uma poetisa modernista que se alimenta da estética emotiva, do romantismo e do simbolismo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Letra E é modernismo, da Cecília Meirelles. Então, pessoal, a única opção que representa o parnasianismo é a letra A. Por quê? Porque percebe-se aí a objetividade, o afastamento do escritor, ele está impassível aí. Ele está apenas descrevendo um fato da natureza de forma muito poética, de forma muito bonita e de forma perfeita, tecnicamente perfeita. Esse é o parnasianismo. Estamos acabando, a aula está longa, porque são muitas questões. Sobre o parnasianismo, o que é correto afirmar? Os autores não se preocupam com a metrificação do poema?
Os autores parnasianos preocupam-se, é uma das principais preocupações, a métrica do poema. Olhar para o poema e ver que ele tem mesmo número de sílabas, o mesmo número, as rimas perfeitas. Então, não. Letra B. Sobre o parnasianismo é correto afirmar a perfeição das formas poéticas e o rigor estético permeado de valores clássicos caracterizam-no? Sim. É letra B. Os parnasianos preocupam-se com a forma poética, com o rigor estético, com as normas, com as regras, alimentando-se de valores clássicos, tá? Valores que foram há muito tempo teorizados pelos gregos. Valores como razão, equilíbrio, sobriedade. Então, essas são as características do parnasianismo. A letra C, temas relacionados à emoção, que é crase, né? Aqui está o erro. Valorização da paisagem nacional, aqui está o erro, isso é romantismo. Algumas das produções dessa escola viraram cantigas de roda infantil? Nem pensar. Então, número 11, sobre o parnasianismo, apenas a letra B está correta. Questão recente, do ano passado, pessoal. Caiu na prova para sargento no ano passado. Então fiquem atentos, porque a matéria parnasianismo, ela é uma matéria que cai em questões de concurso. Fiquem atentos, cai também no Enem. Não só em provas militares, mas também no Enem. Como vemos aí a questão, né? 12, a última questão. Vemos o poema Mal Secreto, tá? Do escritor Raimundo Correia. Ele, Olavo Bilac e Alberto de Oliveira formaram a tríade parnasiana, ou seja, os três maiores escritores do parnasianismo, os escritores que mais se destacaram pelo engajamento à proposta parnasiana. Há de se destacar também a escritora Francisca Júlia, uma escritora que muito bem representou o estilo parnasiano com poemas belíssimos. Vamos lá, vamos ao poema Mal Secreto. É um mal que ninguém sabe. Se a cólera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse. Ou seja, se a cólera, eu tenho uma cólera, ela espuma a dor, essa cólera mora na alma, essa cólera destrói cada ilusão que vai nascendo. Tudo que machuca, já pensou que tudo que machucasse, tudo que devorasse o nosso coração, se estampasse no nosso rosto? Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Se nós pudéssemos, se nosso espírito, se nosso eu pudesse ver através da máscara social das pessoas, quanta gente que talvez nos cause inveja, piedade nos causasse. Quanta gente que ri talvez consigo guarda um atroz, um recôndito inimigo, como se fosse uma invisível chaga cancerosa. Quanta gente que está rindo, talvez guardasse lá no fundo, escondido, alguma mágoa, algo cruel, como uma chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosas. Quanta gente que está rindo, talvez existe só para isso, cujo único objetivo da vida é parecer feliz para os outros, é viver uma vida de aparência. Então o texto fala que as pessoas têm um mal secreto, que nem todos são felizes, que se pudéssemos ver através das aparências, muitas pessoas que nós
tivéssemos inveja, talvez tivéssemos piedade pela tristeza moral, pela tristeza dessa pessoa. Quando a gente que às vezes está rindo, dentro de si guarda um inimigo cruel, guarda uma dor que não mostra para ninguém. Quanta gente que vive apenas lutando para mostrar para os outros que é feliz. A pessoa que vive apenas das aparências. É um texto antigo, um dos textos mais bacanas da literatura. E que reflete muito bem, né? Ele é atemporal. Hoje esse texto se enquadra muito bem aí na questão das redes sociais, em que todos parecem felizes, em pessoas, mas a principal crítica do texto é a crítica, né? A crítica daquelas pessoas que vivem exclusivamente para criar uma falsa imagem de sua felicidade. Que o objetivo único da pessoa, cuja aventura única consiste, é parecer feliz para os outros. É criar uma falsa imagem. Então é um texto muito forte. É um texto em que o autor ele não está no texto. O autor ele está distante. Ele apresenta uma amargura, já prenunciando um simbolismo aí, mas ele não está presente no texto, tá? É uma crítica social. O texto apresenta uma crítica à sociedade das aparências. Vamos então à questão do Enem, um dos meus textos preferidos da literatura. Vamos então à questão do Enem de 2013. Sobre o texto, o que podemos inferir, entender? O texto fala sobre a necessidade de ser socialmente aceito e leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Já matamos. O texto fala exatamente sobre isso, pessoal, tá? O texto fala sobre a necessidade de uma pessoa ser socialmente aceita. E aí isso vai levar o indivíduo a agir, a dissimular, a fingir. Sempre está fingindo, não para agradar a si mesmo, mas para agradar aos outros. Então, uma grande crítica social do texto Mal Secreto, do Raimundo Correia, poeta parnasiano, um dos clássicos da literatura brasileira, tá?